O bate-papo de hoje explora uma prática que está ganhando espaço na agricultura, o biochar. Ele que é produzido pela pirólise de biomassa, esse material que é rico em carbono e pode reverter a degradação do solo e trazer benefícios duradouros. Agora eu converso com o engenheiro agrônomo João Pedro Pucci Dias para entender como o biochar está transformando a produtividade e ajudando no combate às mudanças climáticas. Seja bem-vindo, Dr. Pucci. Então, explica para a gente como é feito o biochar e quais são as características deste material. Esse material é muito importante, mas os índios da Amazônia já faziam isso há centenas de anos. Ou seja, eles colocavam todos os resíduos orgânicos, o resto de animais, ossos e cinza em locais pré-estipulados. E o que acontecia? Eles migravam para outra região, passavam as dezenas de anos, voltavam para aquela região, toda aquela terra que eles fizeram, que é aquela terra preta da Amazônia, era uma terra extremamente fértil. Então, eles voltavam a produzir, voltavam a plantar as coisas ali para comer o seu alimento. Hoje, o mundo está aprendendo a usar esse carbono. O carbono no solo tem um papel fundamental, ele ativa a vida do solo. Ele chega a tal ponto até, o biochar, ele é capaz de reduzir a ação dos metais pesados, que é um problema seríssimo em alguns países do mundo. O Brasil poderia ser um grande produtor de biochar, inclusive exportar para a China e outros países que têm problemas de solos contaminados com mercúrio, com cádmio, com chumbo, com outros metais pesados. Então, ele tem um papel fundamental, porque esse carbono no solo ele vai ativar a vida no solo. Toda essa microbiota que tem no solo será ativada por esse carbono. Ele é um carbono estável, ele permanece no solo por muito tempo. Então, essa é uma, além dele ter sido sequestrado da atmosfera, quando foi produzido, ele permanece no solo, melhorando a retenção de água, melhorando a questão de retenção de nutrientes. Ele tem um papel fundamental. É algo que daqui para frente o mundo vai ter que aprender a conhecer e usá-lo. Certo. Doutor Coutinho, no início nós falamos sobre a pirólise de biomassa. Como é a temperatura e como ela influencia nas características do biochar? Basicamente, são temperaturas elevadas, centenas de graus Celsius, e eles na ausência de oxigênio, para não haver uma decomposição. Então, esse carbono fica na forma original dele, desse carvão. E é um carvão vegetal, de origem vegetal, então você colocando ele no solo, você tem essas vantagens que se fala hoje muito, que é a retenção de água, a retenção de nutrientes, ativar a vida biológica. Também, não na forma de um biochar, mas na forma de matéria orgânica no solo. Cada vez que você aumenta 1% a matéria orgânica no solo, de 0 a 20, você, na realidade, você está fixando 10 toneladas de carbono ou 26 toneladas de CO2. Então, aqui no estado, por exemplo, tem um produtor que faz ILP, Integração Lavoura Pecuária Invertida. O que é isso? Ele mantém pastagem com gado em cima durante 2 anos. A partir do fim do segundo ano, ele planta soja e novamente volta a ter pastagem. Então, ele consegue resultados excepcionais na soja, alguma coisa acima de 4.000 quilos por hectare, em solos extremamente pobres. O que ele fez? Ele colocou vida no solo, ele colocou matéria orgânica no solo, ele descompactou esse solo de forma biológica. As raízes das plantas, a hora que elas morrem, elas vão formando pequenos canais no solo para arejar, infiltrar água, tudo isso. Então, o mundo precisa partir, colocar essa questão da agricultura regenerativa como uma condição fundamental para nós permanecermos nesse planeta. Não adianta nós pensarmos em ir para Marte, que isso não existe. Lá já se houve vida, foi alguns milhões ou bilhões de anos atrás, porque hoje é um deserto pleno. Nós estamos um planeta extraordinário, com todos os requisitos necessários para ter vida, e como tem, e nós estamos estragando esse planeta. Se você, essa semana, o que a imprensa mostrou de desastre natural, o furacão Milton nos Estados Unidos, as enchentes na Europa, a seca no Brasil, os incêndios florestais, ou seja, nós estamos criando um cenário extremamente favorável para quê? Para que haja um cataclismo climático, que haja desastres climáticos, aí a população mundial vai ser prejudicada na saúde, prejudicada na questão da alimentação, enfim, em tudo.
E quando soluções como o biochar, por exemplo, são soluções práticas que podem ser usadas dele. Não precisa fazer um biochar industrial, traz esse carbono para o solo de todas as maneiras possíveis, compostagem, cobertura de solo, raiz, uma série de alternativas que são factíveis de serem feitas. Certo. E agora nós estamos vivendo um período de muitas mudanças climáticas, com diversos acontecimentos trágicos, devastadores. Como que o senhor enxerga que o biochar ele pode ser possível frente a essas mudanças? Nós temos dois desafios, duas inseguranças, a climática e alimentar. Na climática, se você reter esse carbono e colocar no solo, você, de uma maneira ou outra, os americanos falam que se fosse feito um grande investimento nos Estados Unidos, durante de difusão, de produção de biochar, eles poderiam chegar a milhões de toneladas de carbono sequestrado, a um custo muito mais barato que qualquer outra alternativa. A hora que você coloca a vida no solo, a hora que você melhora, recupera um solo degradado, você está ativando a vida. O que é a vida? A vida é esse carbono sequestrado. A natureza ela foi muito inteligente, ela deixou 3/4 do carbono do planeta no solo. 1/4 está na atmosfera. Só que o ser humano, na sua ânsia de ganhar dinheiro, de queimar combustíveis fósseis, etc., etc., está pegando esse carbono do solo, jogando na atmosfera e as consequências nós estamos vendo. Certo. E por fim, doutor Pucci, nos impactos financeiros, qual é a viabilidade dele para o produtor rural atualmente? Aqui no Brasil, se fala muito pouco em termos de biochar. Nos Estados Unidos está se incentivando muito o biochar, porque o americano ele não tem a mesma facilidade que nós temos. O americano colheu os grãos deles agora, daqui a uns dias tem uma camada de neve que vai degelar só no ano que vem. Nós não, nós temos vida o ano inteiro praticamente, menor intensidade, nessa época de seca com menor intensidade. Então, nós aqui no Brasil, nós estamos fazendo esse sequestro de carbono, essa acumulação de carbono no solo via plantas, via as braquiárias, por exemplo, elas foram fantásticas em termos de massa seca, tanto na superfície, na parte aérea, como na parte subterrânea, nas raízes. Nós estamos fazendo dessa maneira. No Brasil se fala muito pouco ainda nesse biochar, mas vai chegar um momento que nós vamos também ter alternativas. Por exemplo, nos solos de hortaliças, uma série de outras culturas que de uso intensivo do solo, ele vai ter espaço. Mas no hemisfério norte, com certeza, cada vez mais eles vão ter que partir para essa solução, já que eles não têm a mesma facilidade que nós nos trópicos temos. Certo, doutor Pucci, um prazer conversar com o senhor. Na próxima semana nós nos encontramos para mais um bate-papo. Até a próxima semana. Até mais. Obrigada.